da sua família. Com planos a partir de R$ 165,15, tem acesso à nossa estrutura completa, aos programas do Espaço Viver Bem e garanta mais qualidade de vida, saúde e tranquilidade. Contrate o plano Univida Flex Coparticipativo e invista no seu maior bem, a sua família. Com a Unimed Campos, você pode contar. A APAEP, Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos dos Goitacazes, vem a público a agradecer a adesão e auxílio de todos na árdua tarefa de manter as escolas abertas, as aulas presenciais para os alunos da rede privada. Continuamos trabalhando nas vias administrativas e jurídicas, sempre diligentes nas questões que afetam nossos filhos. Muito já fizemos graças à colaboração de todos, mas ainda há muito por fazer. Conheça melhor a APAEP através do nosso site www.apaepcampus.org ou pelo Instagram @apaepcampus. Lute hoje pelo futuro do seu filho amanhã. Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo o suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina. Equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina. Cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89, telefone 22 32 34 34 30 e WhatsApp 22 99943 93 69. Laboratório Plínio Bacelar, 80 anos, compromisso com a qualidade. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaíba.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800 772 0422. Águas do Paraíba, estamos mais perto de você. Escolha investir com quem caminha ao seu lado e cuida da sua saúde financeira enquanto você cuida de si. Escolha cooperar com a Unicred Norte Lagos e garanta o acompanhamento de especialistas em investimentos e um portfólio forte, diversificado, composto por produtos com uma ótima relação de retorno e risco. Escolha cooperar. Escolha Unicred Norte Lagos. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 31 de maio de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo em 98,3. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para esta terça-feira em Campos tempo bom. Caiu um pouco a temperatura essa madrugada, mas não tanto quanto na semana passada. Para hoje,
A previsão é de tempo bom, ensolarado, 31 de máxima, menos que ontem um pouco, e a mínima é de 18. Agora aqui no centro faz 21 graus e não há previsão de chuva para hoje. São 7h07. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a essa edição do Folha no Ar. Vamos às principais informações aí para você começar bem, né, sabendo de tudo que está acontecendo em nossa região aqui pela Folha FM. Hoje com o Aloysio Abreu Barbosa no programa e pela primeira vez presencial aqui comigo, vamos conversar com o George Gomes Coutinho, cientista político, sociólogo e professor da Universidade Federal Fluminense. E eu acho que eu não tenho aqui, Aloysio, você me desculpa porque eu não contei, mas é a quinta ou sexta vez. Se for a sexta, vai ter que tocar ou cantar. Porque na terceira você pediu música. Seguramente, mas você trouxe a guitarra aí? Não, né? Não trouxe. Então vamos combinar que, aliás, tem uma mesa dessa pra gente fazer com o Dr. Nélio, não é? Com alguns talentosos aí que a gente pode... Na gaita, na flauta e Jorge na guitarra. Na guitarra. Aquele tem também aquele outro bom também de blues e jazz também, Nani, campeão. Rapaz, a gente vai fazer. Mas aqui. É profissional, né? Não, Ângelo tá na série A, cara. Eu tô lá na série C, entendeu? Não, mas aí Ângelo não se mistura com essa jantalha, né? Mas seja bem-vindo, George. Já vamos aproveitar a sua presença para falar sobre a Câmara de Vereadores de Campos. O governo Vladimir também Campos, nessa disputa entre os Garotinhos e Bacelar. Uma projeção para a eleição a governador do estado do Rio de Janeiro e ainda, né, comentários e a sua visão sobre a pesquisa Datafolha e a projeção da eleição a presidente da República. Dentro de instantes, você fique ligado aí, acompanhe conosco. Vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza, e Plínio Bacelar vacina. Pais de bebê agredido em São Fidélis são condenados à prisão. O caso aconteceu em abril do ano passado, chocou todo mundo e a mãe da criança tentou encobrir a agressão com o sequestro, mas o seu marido assumiu a culpa. Servidores em greve há 14 dias fazem apitaço na frente da prefeitura. Solenidade marca os 59 anos da CDL e posse da nova diretoria. Bloqueio de verba ameaça funcionamento básico dos 11 campi do IFE. Foi o corte de verba, o bloqueio de verba do governo federal que já acendeu aí a luz amarela aqui em Campos. TCE emite parecer favorável à aprovação das contas de Castro. Motociclista morre em colisão com um caminhão na BR-101. PMs de 9 batalhões começam a usar câmeras em uniformes. Cartão Goitacá será lançado nesta terça-feira e irá beneficiar 3.000 famílias. Beleza de Lagoa de Cima contrasta com lixo deixado pelos visitantes. Lixo amontoado em árvore chamou a atenção de quem passava no lugar. A PAI comemora 26 anos e ganhará nova sede no Farol. Bandidos roubam transportadora e prendem os funcionários no caminhão, um caminhão baú. Expectativa de aumento de 10% nas vendas do Dia dos Namorados é uma projeção do movimento da Associação Comercial e Industrial de Campos, a ASIC. Dia dos Namorados, que tem sido aí nos últimos anos uma data muito comemorada e festejada pelos comerciantes por conta de ser também hoje uma terceira, quase que disputando com o Dia das Mães, a sua importância de data festiva em termos de vendas. Primeiro veio o Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Bom, nesse programa de hoje
como eu já anunciamos, temos o prazer de receber aqui o professor da Universidade Federal Fluminense, cientista político e sociólogo, George Gomes Coutinho. Jorge, bom dia, muito bom tê-lo conosco aqui nesta manhã, seja bem-vindo, né, e obrigado desde já pela sua presença. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio. Queria dizer que é uma honra e um prazer estar aqui. Realmente eu não sei exatamente qual é essa entrevista aqui, não sei se é a quinta realmente, mas vou pesquisar. Me sinto muito honrado de participar desse programa, que é uma arena de discussão pública muito importante da região norte fluminense. E até uma coisa curiosa, que para além do consumo imediato, às vezes alguns dos nossos alunos fazem até transcrição dos programas, dependendo do tempo, para trabalhar em pesquisa, de construção de artigos, monografias, de análise sobre campus e região. Então, prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. A gente fica cada vez mais orgulhoso, né, Luiz, da importância, e claro, a gente procura fazer com uma mais alta qualidade esse padrão do Grupo Folha e com seriedade, e claro, aí também vai o talento, o conhecimento, né, de cada um. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo sempre ao nosso Folha no Ar, importante sempre contar com sua presença aqui, titular dessa bancada. Bom dia. Bom dia. Desculpa. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Jorge, Beto. Bom dia, sobretudo você, pelo streaming, telespectador e ouvinte do Folha no Ar. Nosso bom dia especial, duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta, que são os taxistas e motoristas de aplicativo, tá? Situação tá difícil, né? Também, sei lá, tá trocando de... Eu não sei o que troca mais, se é o preço do combustível no posto ou o presidente da Petrobras, porque deve estar o quê? No quarto, quinto período. Falando de Jorge, tá aqui, acho que Jorge veio menos que a gente teve o presidente da Petrobras nos últimos meses. E, enfim, ao mesmo tempo, a Petrobras é uma empresa de capital misto, né? Não dá mais nem para esse, nem para outros governos, nem para o que virá, se esse não se reeleger, ter sobre a Petrobras o controle que se tinha em outros tempos, né? Até porque se você fizer isso, os acionistas da Petrobras, com todo direito, vão acionar na justiça a Petrobras, como fizeram recentemente nos governos do PT, né? E ganharam, inclusive na justiça dos Estados Unidos, né? Porque se você tomar uma atitude que vá contra o lucro da empresa, você como acionista, você se sente no direito de acionar e ganha, né? E ganha. Houve isso agora não, há alguns anos em relação aos escândalos de corrupção do PT, né? E acionário ganharam, né? E a mesma coisa vai ser feita agora se o governo quiser bancar uma política populista de preço, né? Isso Enfim, bom dia. Vamos começar pelo começo. Vamos começar aqui como diria Capi, vamos começar pelo nosso canavial. Jorge, em rápidas letras, na verdade essa crise do legislativo com o executivo campista, ela foi aberta lá em maio do ano passado, né? Até então, a sessão, se não me engano, foi 23 de maio, a sessão que explodiu o problema. As sessões são terça e quarta-feira. Naquele final de semana anterior, já houve uma debandada de boa parte do grupo de Bacelar que havia aderido ao governo Garotinho, inclusive com entrega de cargos. Igor Pereira, por exemplo, foi na sexta, no sábado anterior, entregou a Fundação Municipal dos Esportes, né, que é um nome forte do grupo Bacelar ali. Saíram também Rogério Matoso, saíram Edinho Naim. E naquela vota não vota, a proposta do governo, quando esbarrou na questão do Código Tributário, 3 vereadores se posicionaram a favor do setor produtivo de Campos, que comércio, né, que eram do governo, que foram Bruninho Viana, Fred Machado, experiente Fred Machado, presidente da legislatura anterior da casa, e Rafael Twin, que é comerciante. E o governo reagiu de maneira
peremptória ali, né? Inclusive cortou um programa que a Rafael Twin desenvolvia desde o governo Rafael Diniz, que é um bom programa, que é o Para Esporte. Né? Trazer essa experiência do tempo que ele trabalhou no governo de Rio das Ostras. Foi atleta de nível mundial, né? Campeão mundial de natação. Embaixador do Comitê Olímpico no mundo para esporte. Cortou. E a partir dali a contabilidade do governo começou a ficar complicada. Estou relembrando isso para o ouvinte telespectador, não só para você, Jorge. Você acha que domina isso? É para fazer essa linha do tempo. Uma contabilidade que nunca mais foi a mesma, né? Sempre foi ali 13-12, 14-11. Bota a eleição para votar a eleição do biênio, da mesa, né? Começando pelo presidente. No dia 15 de fevereiro, Fábio Ribeiro, presidente, comprou isso. Vladimir comprou isso. Goste ou não de Garotinho, a verdade é que Garotinho aconselhou, todo mundo sabe, em reuniões e num viva voz no próprio dia, horas antes da reunião, a só colocar com 15, é experiente, né? Botaram com 13, deu todo mundo sabe. Perdeu, Marquinhos ganhou. Por uma filigrana, voto de Nildo que não teria sido anunciado, todo mundo sabe. Até a estátua de Nildo Peçanha sabe que Nildo vota. Nildo vota e Marquinhos Bacelar. Né? E, enfim, foi anulada, foi judicializada, abriu-se uma cisão grande. Se a justiça não intervir, o natural, o próprio Fábio disse aqui, eu não participei mais disso, é o Nogueira, e ao Arnaldo, o ponto final de antecipado, deve fazer isso em dezembro, que é o limite, poderia ter feito em dezembro, porque tem eleição em outubro e tem Copa do Mundo em novembro. Né? E, enfim, e nada indica daqui até lá que esse muro entre Garotinho e Bacelar, ele parece estar muito mais baixo dos garotinhos para Bacelar do que o contrário. O Marquinho disse aqui que não vai ser mais muro, que vai ser em direção a eles uma esteira rolante. Uhum. Isso aqui nesse programa. Enfim, desculpa aí a digressão talvez longa, mas é para dar ao ouvinte telespectador um panorama do quadro, né, a projeção dele. Como é que você vê? Bom, eu inclusive agradeço a você rememorar um conjunto de fatos, né, de maio de 2021 para cá. Bom, Luiz, como é que eu interpreto, né, essa crise do legislativo local? Primeiro, eu lamento. Eu lamento porque, em termos práticos, né, especialmente a partir de fevereiro desse ano, você teve momentos de paralisia do legislativo, né, em uma cidade que tem tantos desafios, né, como Campos. Você ter um legislativo engajado, propositivo, criativo, né, conhecedor inclusive das demandas locais, aberto à população, até porque a gente sabe, né, em termos de classe política formal, em termos de instituições, a vereança é das mais próximas dos cidadãos, né, até mesmo pela natureza do poder, por ser um poder local, um legislativo local, etc. Então, quer dizer, eu interpreto isso, primeiramente, uma crise que ela se produziu em resultados que, na minha perspectiva, eles não são favoráveis à sociedade civil local. Ponto. Tá? Agora, sobre esse conjunto de elementos que você construiu aí o contexto dessa crise do legislativo local, minha perspectiva é de olhar a corresponsabilidade. Tá? Eu não consigo fazer uma leitura unilateral dessa crise. Me parece que, por um lado, né, houve problemas, né, um conjunto de problemas que tem conexão à maneira como o governo e a sua base governista lidaram aí com um conjunto de conflitos que me parece que são naturais, né?
Eu acho que, inclusive, supondo, né, embora não obstante reconhecendo que há crises e defecções, mas ainda estamos sob a égide do Estado Democrático de Direito. E, dentre os elementos, a oposição é assegurado. Né? Ponto. Né? Agora, também, como a oposição decidiu, né, fazer os seus enfrentamentos, também me parece que há problemas. Ou seja, tanto a gerência da crise, né, por parte do governo, né, parece não ter sido das mais bem sucedidas, quanto também a oposição entrou num campo de, digamos, de uma intransigência, né, de um jogo do tipo ou ganho tudo ou não quero nada, né, que é sinceramente contraproducente dentro de um cenário de uma disputa democrática, né? Tanto é que há um termo nesse campo que você faz oposição, mas sem ser desleal ao regime que te colocou ali, né? Então, quer dizer, você pensar na saúde da instituição, no caso do Legislativo, da Câmara de Vereadores local, você faz a oposição no limite disso, né? E você, na verdade, assistiu aí uma série de decisões, né, que me parece, como eu falei, elas não produziram porque diante de um conflito, né, desse tipo, né, a primeira coisa que você faz é chamar para negociação, né? Negociação, inclusive, no tom diplomático, para entender o seguinte: o que você topa perder e o que eu topo perder de uma maneira que a gente saia do impasse. A questão é essa, né? E, na verdade, se abriu um tom de beligerância que eu acho inédito, né? Dentro da história, né? Pelo menos da história recente, né? Da Câmara de Vereadores. Embora que também já tivemos alguns problemas também no governo Rafael, que também foram problemas de gerência de crise, né? Assim como também até vale a pena a gente colocar isso, né? A questão é como gerenciar o conflito, como gerenciar a crise de modo que, né, o que não dá numa disputa como essas ter a ideia de que há um vencedor que leva tudo. Isso não faz sentido, né? Justamente como eu falei, no campo democrático você vai negociar o que você vai perder, né? Não é a ideia de você, a não ser que você tivesse algum tipo de tirania, algum tipo de autocracia que diz ou é exatamente como eu quero ou não tem conversa, né? Mas eu acho que nós estamos aí num momento que eu não vejo exatamente com bons olhos, porque se há uma discussão, pelo menos na minha área, mais ou menos compartilhada, consensual, de que há algum tipo de crise da democracia no Ocidente, né, de maneira geral, essa crise ela tem níveis, né? O nível do sistema internacional, o nível nacional, etc., dos subgovernos nacionais até chegar no âmbito local, né? Isso me parece aí um problema de crise local, né? Essa analogia só me lembrou do Shrek com um burro falante. A vida é uma cebola, tem camadas. Pois é. É mais ou menos por aí. Agora, o que eu acho temerário, né, porque nesse ínterim houve alguma paralisia do legislativo, né? Que é o que foi uma opção muito arriscada, porque eu acho que talvez os ilustres e importantes vereadores não devem ter, talvez devem imaginar, quando entram nesse tipo de campo, né, de esvaziar legislativo, eventualmente a população achar que o legislativo, funcionando ou não tem rigorosamente nenhum tipo de impacto na rotina dos cidadãos locais, né? Então eu acho um tipo de prática um tanto arriscado, né? E digamos que ainda bem que a sociedade civil local talvez não tenha feito essa reflexão, né? Mas, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. É um conflito que foi colocado, né, em disputa justamente de tomadas de decisão. Os caminhos, talvez de ambos os lados, não foram os mais democráticos, talvez alguns até inspiraram elementos até autoritários, de baixo para cima, e deu no que deu, né? Você
Você foi aumentando o conflito, né, e a crise, né, ao invés de solucioná-lo. A gente teve nisso elementos, ingredientes que... É aquela coisa, o Nogueira gosta de cozinhar, eu gosto de cozinhar, você gosta de cozinhar? Gosto. Se você botar sal demais, não tem como tirar. Você tem que aumentar a quantidade da comida, né? Você tem como acrescentar tempero, não tem como tirar tempero. Exato. Então, houve coisas que eu, inclusive, não quero nem retomar aqui, porque foram coisas de tão baixo nível, que eu não quero tratar aqui, né? Coisa que envolve honra, enfim, eu não prefiro não retomar aqui. Mas eu acho que você, Nogueira, os ouvintes, telespectadores, estão cientes de o quão baixo essa crise chegou, né? Bom, vamos deixar um pouco de lado. Eu não quero, não tem como entrar nisso sem retomar, sem relembrar. Eu não quero relembrar. Vamos tomar como ponto que você falou da comparação que você fez com o governo Rafael. Logo assim aconteceu essa crise de maio, não era agora, é de maio. Eu escrevi relembrando que a ruptura de Rafael, com todos os erros que o governo Rafael teve, ninguém perde 100 mil votos em 4 anos. Se não tiver colecionado muito erro no universo eleitoral como de Campos, né? Ninguém perde 100 mil votos como o Rafael perdeu se não tiver cometido muito erro. E também teve azar também com as PEs zeradas, né? Com a crise financeira que melhorou a partir de 2021, melhorou, né? A verdade é que melhorou. Mas a ruptura do governo Rafael com o Legislativo, ela demorou, ela foi em novembro, dezembro de 2019. Uhum. Até ali a coisa funcionou numa relativa pacificação. No final de ano fiscal, né? Coincidência ou não, capitaneada por Igor Pereira, que é aliado de Rodrigo Bacelar desde a eleição de Rodrigo a deputado em 2018. Rodrigo já comandou Campos Luz no governo Rosinha. Né? Então é bom lembrar também que as coisas, política, né? As coisas são dinâmicas. Mas desde que o Rodrigo Bacelar ascendeu, ainda não a Segov, mas se elegeu deputado estadual em 2018, assumiu em 2019, Igor se aproximou. E foi o ano, 2019, justamente o ano que houve essa coisa. Né? Na época do G8, era um grupo de vereadores que se diziam independentes. Eu sempre boto porque todo vereador deveria ser em tese, né? Até lá para Montesquieu devia ser independente. A função é fiscalizar o executivo. Exatamente. Então, hipoteticamente, todos que estão ali têm esse dever funcional, né? Mas capitaneada por Igor, aliado de Rodrigo, e que hoje, o próprio Marquinhos aqui, mas não era do meu grupo. Eu falei, Marquinhos, me desculpa, mas era assim. Era e continua sendo. Eu falei aqui com o Marquinhos. Não vou entrar em debate com você, que você é entrevistado, mas me desculpe, mas era assim. Né? Eles hoje querem tirar a digital deles daquela ruptura, mas não dá para tirar. Né? Mas com o Rafael, com todas as críticas que se faz ao governo Rafael, demorou quase 3 anos. Né? Na verdade, 2 anos e 10 meses, 11 meses. Uhum. E no governo Vladimir, se você considera que a gênese da crise está em maio, demorou 5. Talvez consumado agora. Né? Ou de 5 meses ou de 1 ano, entre a abertura e os finais. Que a gente não sabe até finalmente, né? Finalmente vai ser na eleição. Né? O que você acha que... Você acha que o governo Vladimir, nesse ponto, errou mais que o governo Rafael? Não. Por quê? Essa é uma discussão. Eu vou lançar uma hipótese, que é a seguinte. Eu acho que nós estamos falando de um caso. O Rafael, ele de alguma maneira ele representa, tem um capital, inclusive político, de família e tudo mais, né, vindo do pai, do avô, né? E os garotinhos são um outro grupo, clânico mesmo, né? É um clã político, né? A gente não precisa, né? Inclusive isso não é demérito algum, isso
é uma realidade em diversos lugares do Brasil e do mundo, ter clãs políticos, ou seja, uma família que ela vai se especializando em torno da política profissional, né? Agora, eu acho que é talvez um tom de gramática aí, no caso, que é a hipótese que eu vou arriscar. Os garotinhos, o clã, tem uma tonalidade autoritária muito forte. Tá? Claro que isso daí pode variar, né, do patriarca e da matriarca do clã, né, no caso Garotinho e Rosinha, né, e depois os herdeiros desse capital, né, para mais ou para menos, né, mas não costuma, inclusive tentando acompanhar esse quiprocó do legislativo, das vezes eu consegui escutar, inclusive aqui o programa, né, o que eu vi, por exemplo, eu ouvi muito atentamente a entrevista do vereador Nildo Cardoso, né, eu ouvi com interesse sociológico mesmo, né, e eu notei, em um dado momento da fala dele, numa das entrevistas que ele concedeu aqui esse ano, um certo tom de algo entre uma mágoa e um ressentimento político, dizendo, não, mas eles têm que negociar, que às vezes não vai ter que ser como eles querem, não, né? Essa é uma reivindicação que me parece que é uma queixa, né, de um certo autoritarismo que, como eu falei, que eu acho que é constitutivo, né, da gramática política dos garotinhos, como eu falei, que pode ser para mais ou para menos. E nem acho que seja um atributo especial de um deles, que não creio que seja, né? Até que eu, particularmente, inclusive já lhe falei, até em off mesmo, em conversas de bastidor, eu acho que o Vladimir, de todos ali do clã, os mais arejados, né, os mais abertos inclusive ouvir, a coletar opiniões, etc. Mas, por vezes, essa gramática autoritária, de relação, inclusive, com o opositor, sobressai, né? E o autoritário, ele vai fazer o quê? Ele vai, ao invés de, como eu falei anteriormente, tentar negociar, saber que numa disputa, né, você, às vezes, você não vai ganhar 100, você vai ganhar 70. Porque foi a vitória negociada naquele grupo ali, naquela tomada de decisão. Às vezes você vai ganhar 40. Né? Agora você chegar e impor, eu quero 100, ponto, acabou, o outro lado pode não concordar com isso. Né? Então você está justamente queimando, digamos, possibilidades de negociação, usando às vezes um argumento muito de cima para baixo, e isso gera defecções. Então, o seu ponto de diagnóstico foi comparar o problema, né, do Rafael ter conseguido manter uma base funcional na Câmara de Vereadores por muito tempo. É uma maioria, né? Que permitiu que ele manejasse, né, medidas ordinárias do governo, etc. E essa maioria teve defecções no governo Vladimir Garotinho. Agora, por quê? Na minha perspectiva, eu acho que envolve aí algumas questões digamos, de uma maneira um tanto autoritária, né, que é uma característica, como eu falei, do clã político Garotinho, né, de lidar com o dissenso, de lidar com a disputa, de lidar com o conflito, né? Tanto é que em outras ocasiões, inclusive é mais como observador, invariavelmente, não obstante considerar que muitos dos cargos de alto escalão nomeados pelo governo Garotinho, muitas das vezes, sim, claro, primavam pela capacidade técnica, mas muitas das vezes o que eu vi, tanto na experiência do governo do Estado, quanto na experiência do governo local, o critério muito mais forte, às vezes, é o da lealdade. Você é um tipo de trabalho, né, de nomeação de quadros de primeiro escalão de governo que você prima pela lealdade. Ou seja, quem está primando estrito senso pela lealdade, às vezes é porque está dizendo o seguinte, olha, eu quero tomar as decisões, eu não quero ser questionado por isso. Tá?
Mas como eu falei, mas isso é um traço autoritário, né? Não está aqui, só para poder encerrar, não sei se ainda está em tempo, se eu estou falando demais, mas inclusive uma discussão que eu tenho com outro colega, inclusive de UENF, que é o Ricardo Nóbrega, da Sociologia, que a gente está até querendo fazer um trabalho a respeito disso, o que a gente considera é que Campos, ela viveu uma transição de uma oligarquia que concentrava poder político e econômico rural para uma oligarquia urbana. Né? Mas agora, as gramáticas não quer dizer que elas tenham modificado profundamente. Porque a ideia de você ter uma memória, né, de uma oligarquia que é dona da cidade, até que você também circulou bastante pelo país e tal, sabe que tem grupos locais, potentados locais, né, clãs políticos locais, que se julgam proprietários mesmo de papel passado daquela sociedade civil daquela cidade. Só que você não faz isso sem ser autoritário, cara. Né? A grande questão é que, na minha perspectiva, essa minha hipótese que eu estou trabalhando, a gente teve uma transição de uma oligarquia, como eu falei, rural, para uma oligarquia urbana, em que as gramáticas às vezes se reproduzem, porém com sinais diferentes. Né? Um sinal, de um lado, né, de uma aristocracia rural, para um grupo, né, de comunicadores e etc., que tem uma base urbana de apoio, e etc., mas porém mantendo mais ou menos algumas práticas em comum. Não por coincidência, a base urbana de apoio dessa oligarquia de comunicadores é justamente a população rural que migrou para a cidade. Na periferia, na franja da cidade. Que é um fenômeno ocidental, né? Ou seja, o século XX é o século da migração do campo para a cidade, né? Então o campus não está fora disso. Deixa eu só fazer 3 perguntas para terminar esse bloco. Eu vou fazer 3 numa só porque a gente está chegando já ao final dele. Sim. Primeira questão prática. Lá atrás, a questão de Rafael, que fez a ruptura de Rafael, a ruptura do G8, capitaneada por Igor, com Rafael, e Campos, há que se lembrar, a pessoa tem memória curta, Campos entrou em 2020, alguns meses sem orçamento. Foi o resultado daquela crise lá de 2019 para 2020. Campos entrou, se não me engano, até março, sem orçamento. Sem orçamento. Era remanejamento. O que é remanejamento? Para o ouvinte entender. Eu faço a planta de reforma de uma casa. Eu vou gastar projeto, vou gastar no banheiro 2x, vou gastar na sala de estar 3x. Faço a sala de estar primeiro. Na sala de estar, em vez de 3x, eu gasto 2x. O banheiro começa a obra, em vez de x, eu vou gastar 2x. Eu pego o x que sobrou da sala de estar e remanejo para o banheiro. E aí a Câmara diz, não, calma aí, o percentual que você pode remanejar é esse daqui, né? Para o ouvinte entender o que é remanejamento. O que é remanejamento? É isso. Orçamento é peça de ficção, você projeta gastar tanto. E lá atrás, lá em 2019 para 2020, era 30% o remanejamento e queriam botar para 10%. E agora é 30% e acaba ficando em 20%. O resultado foi que ficou em 20%. Um acordo costurado pelo próprio Vladimir, pontual, com o Rafael via Fred Machado, que agora está na oposição. As loucuras da... Não é loucura, é a roda viva da política, né? E agora se a cena mudar de 30% para 5%, né? O que Vladimir disse seria ingressar ao governo. Estou reproduzindo, não estou endossando. A segunda coisa é quando você fala dessa coisa autocrática, de imposição do governo, de querer se impor, né? Eu acho que talvez esses 3 vereadores que eu falei na primeira pergunta, o caso de Bruninho Viana, de Fred Machado, que eu citei aqui, de Fred, personagem de várias composições, né? E Rafael Twin, talvez... hoje se briga para ter 1 voto, 2 votos. Perderam 3 de graça. 3 votos de graça. Né? Eu acho que ali talvez já tenha sido... eu me lembro que você viu uma análise sua da entrevista do Gregório do Vivier com o Ciro, que foi o ponto de inflexão do Ciro. Foi o ponto de inflexão ali do governo, esses 3 vereadores. E a terceira, e a pergunta prática, né? Aquela coisa. Alguma coisa dessa aconteceria se Rodrigo não tivesse assumido a Segovia, não tivesse
um baita lastro atrás, que Segovia é uma parte importante de qualquer governo, né? Muito bom. É hoje o homem forte do governo. Cláudio Castro, que, vamos falar isso no próximo bloco, lidera as pesquisas para a reeleição. São 3 perguntas uma só. Olha, eu não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo, mas agradeço, até porque as perguntas estão com análise no meio, né? Eu posso adiantar que eu praticamente concordo com tudo que você disse. Como falei, deixa eu pegar aqui um ponto, né? Eu acho que vou começar pelo final, Luiz. O que a gente está vendo, né, é um aumento de complexidade, né, das forças políticas em âmbito local, regional, né? Ou seja, até então, do cenário ali do movimento Muda Campos na década de 80 para cá, o que você construiu foi uma hegemonia muito sólida. Não estou discutindo qualitativamente que a hegemonia foi essa, estou dizendo em termos de dominância política, né? O que você construiu foi uma hegemonia muito sólida do grupo Garotinho, né? Na cidade em especial. Tanto é que os prefeitos posteriores ou eram aliados ou eram defecções de aliados, né? Desertores, né? Do grupo Garotinho. Mas a origem compartilhada era mais ou menos isso. Tanto é que o Rafael, inclusive, foi tido como um ponto fora dessa trajetória. A única exceção. Pois é. Então, quer dizer, você não tem como não considerar, né, o clã Garotinho como muito bem sucedido politicamente, né, em Campos em especial. A questão é que, digamos, talvez de uns 6 anos para cá, 7 anos para cá, essa hegemonia ela tem sido um pouco ameaçada com a emergência de outros grupos políticos disputando o mesmo capital. Né? No caso, o sistema político local, né? A política local. Primeiro foi o Rafael, que não foi bem sucedido, né? Embora com o alto grau de legitimidade no começo, mas porém, né, o final, como nós vimos, ele foi um tanto trágico, né, em termos de manutenção de capital político. E outro clã emergente é o clã Bacelar, né, que a gente está começando a ver aí como um grupo político de origem local, que é uma força ascendente, né, e disputando esse mesmo mercado político local, né? Agora, o que você colocou eu acho muito importante. Um dos pontos que pode desequilibrar, né, nessa disputa entre o clã Garotinho e o clã ascendente, né, que é o clã Bacelar, é justamente o posicionamento do Rodrigo, né, dentro do governo do Estado, né, tendo acesso tanto a um conjunto de recursos, né, que são fundamentais numa disputa política, né, que envolve desde recursos humanos até recursos orçamentários. Isso aí pode desequilibrar, eventualmente, em favor dele, a disputa, né? Como também ele está adquirindo um know-how, uma vivência política, estando onde ele está, no primeiro escalão, né, que também para ele é muito interessante em termos de aprendizado político formal, né? Ou seja, talvez ele esteja amadurecendo aí em passo acelerado. Então, o que eu acho que está aí nessa perspectiva, como eu falei, se você teve uma hegemonia, há uma quebra de hegemonia dos garotinhos, né? Quando tem quebra de hegemonia, significa que há mais atores ou mais grupos disputando aquele mercado político local, né? Ou seja, já não é mais céu de brigadeiro, não está jogando sozinho, né? Então agora esses recursos aí que vão dizer, talvez nos próximos anos, se é que vai construir uma nova hegemonia, se é que nós vamos ter, na verdade, que eu acho até saudável para a cidade, né, um plano equilibrado de disputa, se forem levados em consideração os interesses republicanos, os interesses públicos da cidade, etc., você ter dois grupos políticos em disputa, eu acho extremamente interessante. Se forem grupos
propositivos. Se forem grupos que estejam almejando fazer a competição, apresentando a melhor performance de governo, excelente, meu amigo. Excelente. Agora, se for meramente um tipo de disputa do cenário guerra todos contra todos, né, que nós vimos um pouco isso nessa crise da Câmara de Vereadores, é claro que não é interessante para ninguém, e nem para os grupos, que eles entram numa espécie de luta autofágica, né? Que não é dos melhores resultados desse projeto. Você pulou as duas primeiras perguntas. Questão do remanejamento, acho que questão prática importante, mas eu quero ficar nessa última resposta sua. Tá. Para terminar, desculpa, Nogueira, só para a última pergunta. A gente, só para lembrar, para ser fiel à história do município, sim, a ascensão do Grupo Bacelar, ela é pregressa ao governo Rafael. Ela se dá no enfrentamento pessoal do Marco Bacelar, que dá nome ao clã, com um garotinho, com o presidente da Câmara no governo Mocaibe. Me recordo. Na Telhados de Vidro. Ela ganha a projeção em 2008. E tem uma coisa que é antológica, que garotinho se fez aqui, onde está, microfone de rádio. Garotinho tinha um programa na Rádio Diário, na rádio que serviu o grupo familiar dele, né? E tinha interação com ouvintes. E aí bota o Beto para falar. Aqui é João do Parque Prazeres. Aí o cara vai e bota. Beto vai todo cordato, concorda com tudo que pergunta na triagem. Na hora que bota Beto para falar com o João do Parque Prazeres, alô, João do Parque Prazeres. Não é João do Parque Prazeres, não. Aqui é Marco Bacelar, seu pilantra. E estava ao vivo. Não, isso marcou muito. Eu ouvi, isso faz parte já da história política de campo, né? Ou do bestiário ou do anedotário, depende de quem está falando. Mas foi muito e corajoso, e garotinho claramente deu uma afinada ali, né? Ele ficou em saia justa com a situação. Então ela vem de trás. Mas a pergunta isso é só para ser justo, né? Porque isso vem lá da Telhado de Vidro, né? Aquele problema que Campos teve secretário preso e tal, enfim, pela Polícia Federal, aquele avião preto que veio aqui, né? Uhum. Uma coisa até pré-Lava Jato, foi anterior ao Lava Jato. Sim. Ele não foi anterior, mas assim, foi anterior ao... Não, foi anterior, assim, 2008 foi anterior, tô viajando, anterior, assim. Mas já anunciando que viria depois com a Lava Jato. Uhum. Mas a pergunta não é essa não, a pergunta é a seguinte: diferente do que aconteceu com o Rafael, que o resultado nós sabemos qual foi, embora não dê para decretar o ocaso político de Rafael, ele pode se erguer, até tem talento para isso. Uhum. Mas o Rodrigo, como a gente vai falar no próximo bloco, está num governo que lidera as pesquisas para se reeleger, é o homem forte desse governo, e não é segredo para ninguém, é dito isso abertamente. Se reeleger com os votos que espero, eu acho que é uma reeleição que é pulo de 10, dá para te falar isso, a reeleição dele é pulo de 10, né? Se reeleger bem, com a votação que espera fazer, é fortíssimo candidato a ser presidente da Alerj, né? Lógico que tem que combinar com os russos, mas assim, nada indica, pelo menos até o princípio, o contrário. Então, qual é o resumo da minha ópera? Desculpa de novo por me alongar. Rafael foi um grupo que teve uma coisa meio de estrela cadente, foi muito fulgurante, mas caiu rápido. E Bacelar parece que está só no início de uma trajetória, como você disse, com envergadura muito mais ampla. Como é que fica isso para o futuro, próximo? Como é que você projeta? Pois eu olho com interesse, né, analítico, digamos assim, como eu falei, que eu vejo, embora, claro, sem dúvida alguma, eu concordo com você que existe um patriarca, no caso do clã Bacelar, que fez um trabalho, né, que, inclusive, essa relação dos clãs, né, das famílias políticas, né, invariavelmente o herdeiro do capital político ele sai com 2 corpos de vantagem com relação àquele que não tem, né? Então, sem dúvida alguma, há a figura do Marcos, mas o que eu vejo, Aloysio, no caso do Rodrigo,
no caso, comparando que são homens de gerações diferentes, o pai e o filho, né? Há um plus, né? Um aumento de profissionalismo de atuação que eu não me recordo de ter visto no caso do Marcos Bacelar, né? Parece que o Rodrigo ele está seguindo, né, um caminho, como eu falei, ascendente, né? Conseguiu inclusive entrar nas franjas do poder do governo do estado do Rio de Janeiro, que é um dos maiores estados da federação, um dos estados mais relevantes, inclusive, da federação, né? Em termos de impactos, influência e etc., né? Ele ainda é jovem. O Rodrigo ainda é jovem. É mais jovem do que eu você. Hã? É mais jovem do que eu você. Não é grande vantagem, mas é mais jovem do que eu você. Sem dúvida. E como falei, e que me parece já está trazendo uma expertise, né, que o coloca também em vantagem com os outros postulantes ao poder na região, né? Então, o que pode acontecer, aí é muito difícil. Como diz, sempre interessante lembrar aquela frase atribuída ao Pedro Malan, né? No Brasil, até o passado é incerto, o que dirá o futuro, né? Mas me parece um caminho muito promissor. Mas, como eu disse, quais serão os termos disso, né? Que eu acho que é um pouco, inclusive, a discussão que a gente deve fazer no segundo bloco, né? Focar mais no governo do Estado, né? E no Estado do Rio, né? Quais são os termos desse projeto de ascensão, né? Porque Campos tem desafios estruturais no atual contexto que são muito complexos, né? Porque decisões tomadas no âmbito coletivo, e nós estamos já vendo isso, podem tornar a vida da população local pior ou melhor nos próximos meses e anos, dada a situação que nós estamos, né? Então, não obstante reconhecer grupos e indivíduos, me preocupa muito o que eles estão propondo, né? Em termos, inclusive, de interesse mesmo enquanto cidadão, né? Aí mais, além até mesmo do meu trabalho da área de ciência política, me preocupa muito como cidadão. Agora, que o Rodrigo é um personagem, nesse momento, bastante interessante, em termos até mesmo de... Acho que tem uma projeção meteórica, né? Vindo de onde ele veio e tal, né? Em termos de origem local, etc. E dar esses passos, né? Eu acho bastante interessante. E como eu falei, reiterando, até porque realmente como você colocou as outras questões, até peço desculpa por não ter dado conta das anteriores, mas eu acho que pode ser, dependendo dos projetos, dos conteúdos programáticos em disputa, além dos agentes, pode ser muito salutar para a cidade, porque a cidade já tem desafios muito, muito severos, muito importantes. Olha, são 7h54 e, de fato, é o que a gente falava, o engajamento de uma pergunta na outra, um assunto no outro, um detalhamento dessa linha do tempo feita muito bem pelo Aloysio. E, olha, se me permite, se deixar, a gente fica até meio-dia só com esse bloco, mas só para lembrar, houve um começo de estremecimento desses vereadores que são considerados novos a partir daquela famosa mordida do executivo, né? Teve uma pegada dessa aí, com a reunião na Lapa. Foi na reunião, isso mesmo. Não foi? Foi na Lapa. Ali, nego, ficou assim, porque, tipo assim, daí parte a análise feita pelo professor dessa questão do autorismo. Você lembra eu tentei pesquisar aqui, eu não achei. Eu lembro. Foi uma reunião onde todos esperavam que fosse reunião para falar. Porque, na verdade, aquele pacote de 3 medidas, se não me falha a memória, de Vladimir lá em maio, entre elas o Código Tributário, as pessoas esperavam, sabiam que ia ter um pacote de austeridade. Todo mundo sabia que ia vir. Mas ninguém sabia qual era, né? E em que termos seria. Inclusive, uma das críticas que eu ouço, inclusive de pessoas do primeiro escalão do governo, é que nem elas sabiam. Souberam junto com os vereadores. Parece uma coisa que veio pronta, né? E que numa reunião, acho que 15 dias antes daquilo ser proposto, uma reunião na Casa da Lapa, na famosa Casa da Lapa que o papai deixou, os vereadores foram chamados
então da base, achando que você discutir isso. Achando que você discutir, né, esse pacote. Chegando lá, quem capitaneia a reunião é Garotinho, Vladimir Fábio Ribeiro presente, mas quem comanda a reunião é Garotinho. E não é falado nada sobre o Código Tributário, sobre a austeridade, sobre nada. É falado sobre a conta Rosinha, aprovação da conta Rosinha, que o Código Tributário, o pacote Vladimir, precisava de maioria simples. As contas de Rosinha, reprovadas pelo TCE e reprovadas pela Câmara na legislatura passada, por ir contra parecer do TCE, precisa de 2/3, ou seja, muito mais difícil. Uma precisa de 13, outra de 17. E Garotinho colocou isso na pauta, sem ninguém esperar. E falou naquela reunião que o governo tem dente, pode morder. Pois é, mas isso daí é um estilo de fazer política, né? Que eu acho que num cenário de maior disputa, em que tem mais agentes disputando o mercado político local, esse caminho de cima para baixo vai produzir mais deserções do que adesões ao projeto. Eis o problema. E posso só te endossar? Bruno Viana, antes de romper com o governo, nesse mesmo programa aqui, nesse mesmo microfone, falou o seguinte: houve sim. E o governo tendente pode morder, é verdade. Vereador tendente pode morder, população tendente pode morder. Teve um mordido para tudo quanto é lado, né? Olho por olho, dente por dente, acaba cego. Todo mundo cego, banguela e doente, não é isso? Então é isso. Vamos lá. Bom, antes da gente ficar alongando mais aqui, eu quero só pedir licença, professor Jorge Gomes Coutinho, a você que nos acompanha também, rapidamente, Aloysio, vamos fazer uma pausa aqui e a gente volta, próximo bloco também, numa análise mais projetiva sua aí das eleições. A eleição a governador do estado, né? Dá uma beliscada também lá, porque está esquentando o cenário também justamente para senador, né? O que é uma eleição muito fria, né? Muito complicada. Bom, 7h58, rápido intervalo, a gente volta. O oferecimento do Folha no Ar é de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza, e Plínio Bacelar vacina. Conte com